Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Compacto Podcast, resumo de notícias, novidades e acontecimentos sobre sustentabilidade. Hoje a gente vai falar sobre o Brasil sendo destaque em energias renováveis em relatório global, energia solar por assinatura cresce no país e reduz conta de luz em até 20%, etanol feito de resíduos alimentares chega ao mercado, clima extremo provoca disparada nos preços dos alimentos no mundo todo, e Renner apresenta pela primeira vez em relatório quanto a empresa tem a ganhar e a perder com as mudanças do clima. Eu sou a Graziela Brum, fundadora e consultora da Compacto, uma consultoria de comunicação para empresas e organizações com foco em impacto positivo. Vocês escutam o Compacto Podcast no Spotify e no YouTube. Então bora para a primeira notícia. O Brasil aparece como um dos líderes mundiais em geração de energia eólica e solar. A IRENA, que é a International Renewable Energy Agency, ou Agência Internacional de Energia Renovável, divulgou um novo relatório que traz as fontes de energia renovável como líderes no mercado global em termos de custos. O que isso significa? O que isso quer dizer? São as fontes de energia mais baratas ao redor do mundo. E para quem não sabe, o que são energias renováveis, né? São aquelas que não têm um esgotamento previsto, diferente de petróleo, carvão, gás, que a gente vai tirando, extraindo debaixo da terra e uma hora vão acabar. As energias renováveis, como o próprio nome diz, elas são aquelas que vêm de fontes que se regeneram de forma natural, que nem o sol com a energia solar, o vento com a energia eólica, o fluxo da água dos rios com energia hidrelétrica. E como a gente já vem falando aqui, a energia é tudo na nossa vida, né? Como sociedade, humanidade. A gente só chegou até aqui nesse nível de desenvolvimento, sofisticação de produtos, serviços, da vida mesmo, por conta da energia. É ela que nos possibilita viver como a gente vive hoje. Só que, por outro lado, a produção de energia do mundo, a matriz energética, como se fala mais comumente, ela ainda tem muita dependência dessas fontes que esgotam, que eu comentei, e que são chamadas de combustíveis fósseis. E o Brasil está aparecendo como destaque nesse relatório da IRENA, que se chama Custos de Geração de Energia Renovável em 2024, indicado como o quarto maior mercado global em crescimento de capacidade renovável no último ano, atrás da China, Estados Unidos e da União Europeia. O Brasil aparece nessa posição de destaque por ele ter um dos custos mais baixos do mundo, com energia solar e energia eólica onshore. Para quem é das engenharias já deve estar mais acostumado com esse termo, onshore, offshore. Nesse caso, energia eólica onshore significa que os cataventos, né, estão em terra e não no mar, que também é uma possibilidade. Essa geração de energia eólica, esses cataventos, esses parques eólicos estarem em alto mar. E aí, nesse caso, seria offshore. E bom, para quem já está mais acostumado, familiarizado e dentro dessa discussão do setor de energia, pode estar se perguntando por que a energia hidrelétrica não apareceu nesse relatório, já que ela é responsável por mais de 50% do fornecimento de eletricidade do Brasil hoje e ela é tão importante. Mas ela não aparece justamente porque as outras duas, a solar e a eólica, elas estão crescendo muito rápido. E esse crescimento vem se dando de forma bem estável, com riscos financeiros baixos. E a gente está falando aqui nesse relatório sobre custos, né? E esse processo todo torna os custos da implementação desses dois tipos de energia mais baixos. E ajuda nessa expansão. Isso é ótimo para o Brasil, porque diversifica as fontes de fornecimento de energia que a gente tem e não fica dependendo só da hidrelétrica. Há uns meses atrás, a Compacto fez um trabalho de consultoria de comunicação para a Eletrobras, que é a maior empresa de energia elétrica da América Latina. Tem 97% da capacidade vinda de fontes renováveis, o que não é nada comum ainda ao redor do mundo, quando a gente fala de grandes empresas, né? Essas grandes empresas de energia costumam depender muito de combustíveis fósseis, fontes renováveis. E a gente fez um trabalho de consultoria de comunicação, desenvolveu uma estratégia de comunicação para trazer mais visibilidade e potencializar um projeto de impacto desse cliente.
E aí, através desse trabalho, dessa atuação, a gente mergulhou bem fundo nesse universo, nesse setor de energia. E esse relatório, os dados desse relatório que a gente está comentando, da IRENA, foram apresentados pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que comentou que a transição energética é imparável. Ele falou que o mundo está seguindo o dinheiro, as renováveis estão em ascensão, a era dos combustíveis fósseis está desmoronando, mas os líderes devem remover barreiras, construir confiança e liderar financiamento e investimento, segundo palavras dele. Como a gente falou no último episódio, quando a gente fala de desenvolvimento, as coisas precisam de estrutura, incentivo para acontecer. Não é só por sorte, competência, esforço. Quando a gente olha para investimentos nessa área, em 2024 foram investidos 2 trilhões de dólares em energia limpa ao redor do mundo. 800 bilhões de dólares a mais do que os combustíveis fósseis, e um aumento de quase 70% nos últimos 10 anos. Então, o crescimento é visível. Bom, e além dessa vantagem de custo que a gente está vendo que as renováveis têm diante dos combustíveis fósseis, além do fato de elas não esgotarem também, elas são mais sustentáveis por conta da menor emissão de gases de efeito estufa. Esse processo de extração de petróleo, carvão e gás que os combustíveis fósseis exigem, o tratamento posterior desses insumos também, queima, emitem muitos gases, o que dá o prêmio para a indústria fóssil de maior emissora de gases do efeito estufa do mundo, que é uma das principais causas do aquecimento global, do aquecimento da Terra. Para vocês terem ideia, um estudo recente mostrou que metade das emissões mundiais vem de 36 empresas de combustíveis fósseis. 36 empresas emitem metade dos gases de efeito estufa do mundo. E se vocês se interessam por essa temática de geração de energia, eu vou indicar um podcast que aprofunda bem esse tema, os impactos que ele tem no clima. Melhor, vou fazer isso no final do episódio. Vou abrir uma nova sessão aí com dicas no final do episódio. Indo para a nossa próxima notícia, seguindo ainda no campo da energia, a gente acabou de ver, né, como ela apresenta custos mais baixos. E a energia solar por assinatura está crescendo no Brasil e reduz a conta de luz em até 20%. Então, além de ser um modelo, uma alternativa mais sustentável, ela também é mais acessível, né? E saindo do campo conceitual e indo para uma parte mais aplicável, né? O que na prática está acontecendo? O que a gente está vendo acontecer? Agora, falando de energia solar especificamente, né? Ela está crescendo entre empresas, pequenos negócios, condomínios. Para vocês terem ideia, o número quadruplicou em 3 anos. E ela não tem uma necessidade de instalação de placas fotovoltaicas. Em vez de instalar um sistema solar próprio, quem está contratando, o consumidor, ele aluga uma cota de energia que é gerada por usinas. E aí, claro, essas usinas são operadas por empresas especializadas. Aí, a eletricidade dessas usinas é injetada na rede da distribuidora local e é convertida em créditos abatidos na fatura de quem está contratando, do cliente. Esse consumidor pode escolher a empresa, assim como ele escolhe uma companhia de telefonia celular. É interessante a matéria estar fazendo essa comparação. Há poucos meses eu estava voltando de Paraty, aqui no Rio, com amigos. A gente passou pela usina nuclear de Angra, que é algo visualmente incrível, né? Parênteses, assim. Parece algo que a gente está vendo em um filme. É uma construção gigante, um formato de cúpula branca na frente do mar. Enfim, é surreal. E aí a gente estava falando sobre o futuro da energia, para onde a gente imagina que esse setor está caminhando. E eu fiz uma analogia muito parecida com essa da matéria, muito de certa forma, mas eu acho que no futuro comprar energia vai ser que nem comprar arroz, escolher arroz. Vão ter várias opções, fornecedores, a gente vai poder escolher com muito mais facilidade que marca, tipo, empresa a gente quer consumir, como se fosse numa prateleira mesmo, né. E aqui a matéria compara com uma empresa de telefonia. E aí, além da redução de custo, esse modelo traz previsibilidade.
que ajuda no planejamento financeiro e também isenção das bandeiras tarifárias, que são aquelas que são cobradas nos momentos de seca, por exemplo, hidrelétricas, né? Ou aumento de demanda por energia. E quando a gente fala sobre essa facilidade, diversificação, dá uma assustada, né? Como assim? É como se fosse um serviço de telefonia. Mas todo esse processo que a matéria está trazendo, ele é regulado pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e isso ajuda a trazer mais controle e segurança para esse fornecimento. Se alguém aí tiver experiência com contratação desse tipo de energia para sua casa, para sua empresa, me conta. Eu vou adorar saber mais, eu tenho interesse nesse assunto. Na nossa próxima notícia, a gente tem etanol feito de resíduos alimentares chega ao mercado. A Ambipar vai passar a abastecer a frota dela de veículos com álcool produzido a partir de sobras da indústria alimentícia. O mercado brasileiro está, aos poucos, avançando em investimentos, modelos de produção mais sustentáveis, economia circular. Aos pouquinhos a gente vai caminhando. Seja incentivado por metas próprias, por pressão dos investidores, dos consumidores, esse movimento está acontecendo, de pouquinho em pouquinho. E a lógica é reduzir desperdício, reaproveitar recurso, transformar resíduos em valor. Então, vejam como tudo isso dialoga com sustentabilidade, mas também com resultado econômico. E aí, nesse contexto, a Ambipar inaugurou o primeiro posto do país de combustíveis com etanol, a partir de resíduos alimentícios em Nova Odessa, em São Paulo. Esse posto vai abastecer os veículos leves da Ambipar e faz parte do projeto Ambiálcool, que começou em 2021, com álcool de limpeza. O projeto começou a partir de testes com resíduos de açúcar recolhidos no Porto de Santos. E hoje a empresa transforma sobras de alimentos como balas, biscoitos, sucos, chocolates, pães, macarrão, que antes iam para o lixo, transformam em álcool concentrado. A Ambipar falou que cada tonelada de resíduo com alto teor de açúcar, acima de 35%, pode gerar de 350 a 400 litros de etanol. E o Gabriel Estevão, que é engenheiro ambiental e diretor de P&D da Ambipar, falou que é um trabalho que valoriza resíduos que podem causar impactos ambientais e de custos, transformando eles em um produto nobre e de alto valor com impacto direto na descarbonização. Quanto mais amido e sacarose tiver o resíduo, mais álcool ele produz. Desde o início do projeto, mais de 500 mil litros de álcool já foram produzidos nas 3 versões: álcool de limpeza, higienização e etanol. E por mês, a Ambipar está processando mais de 500 toneladas de resíduos da indústria de alimentos. E esse projeto, o Ambiálcool, foi premiado no Green Product Awards em 2025 em Berlim. Foi o único da América Latina premiado nessa edição. E assim, claro que o ideal é que a gente não tivesse sobra de alimento. Principalmente quando a gente está falando de alimento que nem bolacha, pão, chocolate, enfim, verdura, legume é até inevitável, né, ter sobra. Tem caule, tem folha, e a gente aprendeu a comer aproveitando só a melhor parte do alimento. Mas enfim, o ideal é que não tivesse sobra de alimento e tudo fosse aproveitado, óbvio. Mas essa não está sendo a realidade, e ao invés de ir para o lixo, para um aterro sanitário, muito melhor que isso vire combustível, que além de evitar os de origem fóssil, também vai trazer um uso para esses restos e, de quebra, um ganho financeiro para a empresa. O que é ótimo porque acelera que outras implementem também. O fator econômico estimula, claro, que essa prática se espalhe, se dissemine mais rápido. E um ponto importante que a gente tem que considerar aqui, quando a gente fala de indústria alimentícia, é que esse etanol ele precisa ser produzido de forma que ele não concorra com recursos alimentares. Comida é para a gente se alimentar, né? Não para fazer carro andar. Que nem a gente falou no episódio 7 sobre o tênis da Stella McCartney, que era produzido com mamona, óleos, tinha esse cuidado no processo de não competir com o que seria comida. Aliás, se não ouviu ainda esse episódio 7, coloca aí na fila para ouvir depois.
Eu acho que esses 2 últimos episódios, 7 e 8, deram uma escalada em termos de qualidade. Tudo é prática, né? Acho que eu tô conseguindo falar de forma menos séria, mais natural. E isso traz mais leveza pro resultado, dividindo aqui um pouco dos bastidores com vocês. Bora pra próxima notícia. O clima extremo está provocando disparada nos preços dos alimentos no mundo todo. Um estudo mostrou que fenômenos climáticos elevam o custo de itens alimentares essenciais no curto prazo. E quando a gente está falando de fenômenos climáticos aqui, a gente está falando de ondas de calor, secas severas, enchentes, tudo isso está deixando a comida mais cara. Segundo um estudo que foi liderado pelo Barcelona Supercomputing Center, que mostra que fenômenos climáticos estão elevando o custo de itens alimentares essenciais. Eles analisaram dezenas de episódios recentes e esses cientistas identificaram uma relação direta entre fenômenos extremos do clima e altas nos preços. Batatas e chocolates no Reino Unido, as cebolas na Índia, repolho na Coreia do Sul, arroz no Japão. Todos esses itens subiram de preço depois de condições meteorológicas intensas que afetaram a produção ou o transporte desses itens. E essa volatilidade alimentar mostra que o sistema global é frágil num contexto de colapso climático. E isso traz consequências para o consumidor, mas também para a inflação, para a segurança alimentar, para a estabilidade econômica dos países. Esse estudo está trazendo que a alta de determinados alimentos tem acontecido logo depois de episódios extremos. Em 2023, a cebola indiana subiu 89%, depois de uma onda de calor intensa. O repolho coreano subiu 70%, e o arroz japonês 48% depois de um agosto de temperaturas altas históricas. E na Europa, o azeite de oliva ficou 50% mais caro por conta de 2 safras que foram atingidas por secas prolongadas na Espanha. Nos Estados Unidos, vegetais da Califórnia e do Arizona subiram em 80% depois de uma seca intensa. Todos esses eventos climáticos foram classificados como sem precedentes históricos. Olha que importante, né? Não tinha mapeado na história algo tão intenso e parecido com esses eventos que a pesquisa estudou. Esse levantamento, essa pesquisa está trazendo que esses aumentos drásticos de preços costumam acontecer no intervalo de poucos meses, é bem no curto prazo, depois de um evento climático, e a tendência é que isso se intensifique com o avanço do aquecimento global. A pesquisa também mostra como esses eventos localizados, eventos climáticos localizados, reverberaram não só de forma regional, mas também de forma global. O chocolate britânico, por exemplo, ficou mais caro depois do preço do cacau triplicar por conta de uma seca e calor extremo em Gana e na Costa do Marfim, que são grandes exportadores dessa commodity. E o Reino Unido é um lugar que depende muito de importações. Então tá tudo conectado, o impacto não é só regional. Esse aumento nos preços dos alimentos também traz um desafio para os bancos centrais, porque a inflação britânica subiu em 3,6% em junho, o maior nível em um intervalo de 1 ano e meio. E ela foi puxada também pelos preços mais altos de frutas, verduras e outros alimentos que são considerados essenciais. Isso é um desafio especialmente quando a gente fala de países em desenvolvimento, onde a comida representa boa parte do índice de inflação do país. Quando esses preços aumentam, disparam, as famílias mais vulneráveis são as primeiras a sentir os impactos. Como sempre, como tudo, pessoas em situação de vulnerabilidade sempre são mais impactadas, sofrem primeiro e sofrem mais também. Segundo a Anna Taylor, que é coautora do estudo e diretora da Food Foundation, as pessoas tendem a cortar alimentos nutritivos como frutas e hortaliças, o que aprofunda a desigualdade alimentar. E essa questão da insegurança nutricional é um dos efeitos menos visíveis, mas é um dos mais duradouros da crise climática. Isso pode até parecer pequeno, já que as pessoas estão se alimentando, elas só não estão alcançando os níveis nutricionais ideais.
Só que uma boa alimentação com níveis nutricionais necessários, ela mexe em muito mais do que isso. Ela mexe na nossa performance, na nossa capacidade de concentração, raciocínio, desenvolvimento do corpo e capacidade intelectual em crianças. Então, ter acesso a uma alimentação mais ou menos nutritiva pode influenciar em muito mais coisas do que só em resultado de exame de sangue. E a COP30 ganha uma importância ainda maior diante dessa discussão, dessa descoberta para a pauta da segurança alimentar, já que a conferência vai discutir formas de financiamento climático para países vulneráveis e propor soluções de adaptação para o setor agrícola. Com os impactos das mudanças climáticas já pressionando a inflação e o acesso à comida de forma bem clara e agora registrada em pesquisa, esse debate fica ainda mais relevante de ser abordado na COP30. Indo para a nossa última notícia, a Renner apresentou pela primeira vez em relatório quanto a empresa tem a ganhar e a perder com as mudanças do clima. Ela resolveu se adiantar e foi uma das primeiras empresas do Brasil, junto com a Vale, a lançar já nesse ano o relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, conforme as novas normas do International Sustainability Standards Board, o ISSB. Conhecidas como IFRS S1 e S2. Esse novo padrão de relatório vai ser obrigatório a partir de 2027 no Brasil para empresas de capital aberto, reportando o ano de 2026. Então a Renner se adiantou aí 2 anos e já lançou em 2025, reportando 2024. Os principais riscos climáticos que foram identificados pela Renner foram as ondas de calor, inundações, secas e incêndios florestais. E esse relatório apresentou quais são os impactos financeiros e as medidas de mitigação para cada um desses riscos. No longo prazo, o maior impacto negativo no fluxo de caixa deve ser o maior custo de matérias-primas sustentáveis para produzir as roupas. Inundações e ondas de calor também têm potencial de trazer impactos negativos para a companhia. Fatores que devem representar aí um adicional de 230 a 270 milhões de reais em um aumento de custos nos próximos 10 anos. Só que, por outro lado, se a gente olha para as oportunidades, elas superam os impactos negativos. O uso de energia renovável, a venda de produtos mais sustentáveis, são fatores que têm um potencial de aumento de fluxo de caixa, que está estimado entre 420 a 480 milhões de reais, quase o dobro dos impactos negativos. Mas isso vem acompanhado de desafios, claro. A gente acabou de falar que a disponibilidade e altos preços das matérias-primas sustentáveis é um deles. Então, não é como se esse cenário estivesse pronto para esse fluxo de caixa aumentar automaticamente. Quando a gente fala de ondas de calor, a Renner avalia que isso reduz a demanda por roupas de frio, o que acaba mexendo no inventário de produto, e também aumenta o consumo de energia elétrica para a climatização. A estimativa é de que 28% das lojas ou escritórios dos ativos da empresa estejam em áreas com alto risco de ondas de calor. E como a Renner tem origens no Rio Grande do Sul, ela está familiarizada com os riscos de inundação. Os impactos são que as inundações diminuem o fluxo de clientes, impedem o acesso de funcionários e geram dificuldades logísticas, como o bloqueio de vias. Uma média de 7% dos ativos da Renner são classificados como de risco muito alto para inundação. Na outra ponta, os riscos de incêndios próximos ao centro de distribuição em Cabreúva, no interior de São Paulo, representam impacto na segurança dos funcionários e da operação logística. 33% dos CDs da Renner estão em áreas de risco muito alto para incêndios. E essas avaliações todas foram feitas a nível de Brasil, onde a empresa nasceu e está presente, mas também considerando cenários de Argentina e Uruguai, onde a marca também tem operação. Eu vou estrear aqui uma nova sessão de dicas para indicar o podcast que eu falei lá no início. Vamos ver se essa sessão se mantém ou se ela aparece aqui volta e meia. Para quem se interessa e quer entender mais a fundo sobre emergência climática, mas também sobre geração de energia,
O podcast Tempo Quente aprofunda bem esse tema. Ele fala, dentre outros assuntos, de matriz energética no Brasil, vantagens, discussões, impactos no clima. Esse podcast ele tem o selo de qualidade da Rádio Novelo, que tem esse e outros podcasts maravilhosos. E ao longo de 9 episódios ele vai trazendo tópicos dentro desse assunto e discutindo como o Brasil teria o potencial de ser uma liderança ambiental. E hoje a gente falou sobre Brasil é destaque em energias renováveis em relatório global, energia solar por assinatura cresce no país e reduz conta de luz em até 20%, etanol feito de resíduos alimentares chega ao mercado, clima extremo provoca disparada nos preços dos alimentos no mundo todo e Renner apresenta pela primeira vez em relatório quanto a empresa tem a ganhar e a perder com as mudanças do clima. Aproveita e segue a gente no Spotify ou ativa o sininho no YouTube para acompanhar o Compacto Podcast. Vocês encontram a Compacto no LinkedIn, no Instagram, @CompactoCI e no compactoci.com. E vocês me encontram no LinkedIn como Graziela Brum. Um beijo e até o próximo episódio.